anos de conversão, eu tenho 26 anos de conversão, mas eu olho lá atrás e eu vejo o quanto Deus me fez crescer. É necessário que se passe. Eu sei que muita gente não compreendia, eu estou falando de mim particularmente, aquilo que Deus fez comigo, ou continua a fazer, porque não acabou, e tira de um lugar, carrega para o outro, trazia dores, não vou nem olhar, não é? Traz dores, é ruim, você deixa pessoas para trás, que grudaram em você, que são da sua, é um amor, mas você é obrigado a andar para frente, sabe por quê? Porque Deus não é Deus de mesmice. Deus não é Deus de mesmice. E Deus, para poder te levar além, eu estou aqui num patamar, como eu sou mestre, eu gosto de fazer, né? Como eu estou num patamar, se eu subir aqui, eu fico um pouco mais alto. E se eu subo mais um, eu vou ficar mais alto. Então não tem como eu voltar lá embaixo para buscar aquilo que ficou para trás. Eu vou subir, porque Ele está me levando a patamares mais altos. Ele está me levando a níveis mais altos. É de degrau em degrau, é de glória em glória. Mas para que eu mude de degrau, para que eu suba mais acima, onde Deus tem para mim, eu preciso largar as coisas de baixo. Eu preciso deixar. Quando Paulo fala aqui, não saiam da tradição, não é aquela coisa agarrada, não. A tradição aqui da tradução da Bíblia são as coisas da palavra de Deus, ou seja, se firma nela, olha para ela, busca nela, se ponha firme em cima das coisas de Deus e não das coisas dos homens, porque os homens inventam coisas mirabolantes, criam coisas mirabolantes, mas é a palavra de Deus que se firma, que te renova. A palavra de Deus, por isso que Deus, eu creio, eu estava ali, eu falei, Deus, quanto oravam, e eu falei, Deus, um renovo. Sabe por que um renovo? Porque Deus tem coisa nova para nós, todo o tempo. E eu vou falar uma coisa para você. Lá atrás, quando eu me converti, em 1996, o que eu vivia lá era um tempo, era uma conjectura, era as circunstâncias, o mundo era diferente, querido. Hoje, em 2022, nada é igual, nada é igual. Então, para hoje, a porção de Deus para hoje é diferente da porção de lá de trás. E se eu ficar agarrada nos velhos métodos, naquilo que eu não quero que mexa, naquilo que não pode fazer diferença, porque eu estou acostumada assim, era assim que eu aprendi, tem que ser assim, negativo, porque Deus não é um Deus estanque, não é um Deus, Ele é Deus de novidade de vida, Ele é Deus de novidade de vida. E Ele tem instrução para tudo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E quando Deus falou comigo no coletivo, é isso que a gente tem que ficar alerta. Porque Deus, como coletividade, como igreja, Deus tem para nós algo novo. Porque é para agora, nós sobramos. Eu costumo falar isso com as pessoas. Gente, no tempo da pandemia que eu fui pregar em algumas igrejas, o povo se desgramando de chorar, porque fulano morreu, cicrano morreu. Falei, gente, ganhou a senha, passou para cima, e o povo chorando embaixo. Eu falei, quem dera que eu tivesse livre, mas tem muita coisa para eu fazer aqui ainda, não cumpri tudo não. Está aí a minha mãe, 88 anos esse mês, e está lá, passou ilesa, cheia de comorbidade, passou ilesa, falou, não sei o que Deus tem para mim, o que é, por que eu estou desse jeito. Eu falei, vai rever a sua vida, porque está faltando alguma coisa, a senhora vai perguntar para ele, tem algo que ainda tem que ser feito. Então nós sobramos para este tempo, para esse momento, para esta época, para essa estação com Deus. Então tem algo novo para esse tempo. As coisas já não são mais, quem diria para você que nós íamos fazer tantas coisas através da internet? Como?
ganhar tantas almas através de internet. Jamais. Então, queridos, Deus, Ele tem algo novo, não é só para vocês, é para nós, os cristãos dessa época, dessa era. O lugar é nosso, tem algo que nós precisamos fazer, que é ocupar espaços. Nós cruzamos os braços, fechamos os olhos, ficamos presos entre as quatro paredes, achando que estava tudo bonito, que era só ser espiritual, quando a palavra de Deus fala que, lá em Gênesis, a primeira ordem de Deus ao homem, tá? Dominai a terra, sujeitai-a. Isso é responsabilidade minha e sua. Salmo 115, 16, eu me baseio nisso na minha vida de intercessão e de relacionamento com a terra. Salmo 115, 16, os céus são os céus do Senhor, então para de explorar o céu, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então isso aqui é nosso, é a nossa hora de ocupar esse lugar. Mas como é que eu vou ocupar se eu fico na mesmice, se eu não busco uma coisa nova, se eu fico choramingando aquilo que eu perdi, eu não sigo adiante? Paulo fala, eu prossigo para o alvo, porque tem algo para mim lá na frente. E não tenha medo, porque não é seguro. A gente tem aquele medo. E se, queridos, viver com Deus, para mim, é viver numa certeza, embora que eu ando como se eu estivesse atravessando um abismo, em cima de uma linha com aquela vara. Mas eu sei que se eu cair no chão, não posso. Ou seja, Ele está com a mão debaixo de mim, porque não vai me deixar cair. Ah, mas eu não sei, eu tenho medo. Vamos sair da zona de conforto, porque Deus não quer que a gente seja bobo, seja de qualquer jeito. Deus gosta de gente ousada. Tem um versículo em Hebreus que fala assim, entrando diante do trono da graça com ousadia para alcançar a misericórdia devida para aquele momento. Deus gosta de gente ousada, gente intrépida, gente que parte, que vai. Não tenha medo do novo, não tenha medo de buscar o novo, não tenha medo de fazer diferente, não tenha medo de ousar. Eu lembrei muito hoje, quando eu pastoreei o balneário, né? E eu, quando me converti, me converti numa igreja que não era Assembleia Batista, era uma igreja chamada na época de Independente. E eu me lembro dos direcionamentos e tudo mais. E eu vivi, né, em denominações, até eu ir para lá pastorear. Eu vou falar uma coisa com vocês. Era tudo que eu queria, era ter uma liberdade, porque eu falava, Deus é o Senhor que manda, é o Senhor que comanda. Então, ceia, por exemplo, cansamos de ter ceia, sem ter uma pregação formal. Nossa, então não era ceia? Era, meu irmão, a gente ceiava, o Senhor falava, não. Adoração, e a gente se consumia de adoração, tinha cura, tinha transformação, o povo não queria ir embora para casa, o povo se rasgava, ousar, você é doida, não, eu fiz aquilo que Deus mandou fazer, renovar aquilo que o homem estabeleceu, porque nós os homens estabelecemos um monte de coisa que às vezes não está no coração de Deus. Deus quer coisa que Ele possa controlar, que Ele possa governar, que seja Ele o centro de todas as coisas. E não pode começar de cima para baixo, tem que começar daqui, de baixo para cima. Porque se o pastor falar alguma coisa lá em cima, vamos mudar tudo, e o coração não estiver aberto, e não vou falar, e o coração estiver fechado, e não quiser renovo, eu quero a tradição, porque é assim que eu aprendi, é desse jeito que eu vou ficar, então não tem nada que vá adiante, porque quando a gente fecha o coração para aquilo que Deus está mandando, a gente barra o trabalhar de Deus.